boa tarde. Bom dia. Boa noite. Ou boa noite. É tudo. É todas as horas, é o que quiserem. Pessoal que nos está a ouvir às 7 da manhã. Olá. 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 Bom dia. Bom Que bela dia. maneira de começar o dia. Vamos Tenha ser um bom assim, dia. exatamente assim mesmo. Tenha um bom Olá, dia. bom dia. Como- Seja Seja um feliz. dia ótimo. Bem-vindos ao programa da manhã. Sorria. Como o pessoal que faz os programas da manhã na Sim. rádio. Para mim são espetaculares porque eu de manhã estou sempre mal disposto. Mas eles são sempre... Ninguém eu só, diria. eu só me apetece. Que à tarde tivesse melhor já. Não, Eu só não, não não, sei. E à Viu noite, em off. então. Só me apetece espancá-los logo de manhã. Tens problemas com a alegria alheia? Não tem problemas De com o manhã? trânsito. De manhã tenho. A nível de Sim. trânsito, De manhã pouca tenho. paciência. Mas olha Não, que eu sou uma pessoa bastante bem disposta. Acho que antes De das manhã? 9 devia ser Sim. proibido ser feliz, mas depois a partir daí sim à vontade. Mas Das antes das 9, Nunca de antes de meio-dia. antes das Eu 9 acordo não. sempre bem disposto. É sim, depende daquilo que estivemos a falar, Pois, sim. Há alturas em que sim, mas não. É assim, se estivermos a falar quando eu acordo mesmo, muitas vezes acordo bem disposto. Descubro que aqui os meus colegas de painel têm poucas manhãs alegres. Não, eu tenho. Manhãs. Mesmo assim, quando tipo, acordo, estou muito bem disposto. Sinto-me um Agora, privilegiado. depois quando saio de casa é que não. Sim, porque tu logo de manhã vais logo dar uma corridinha de bicicleta, não é? Logo aí Não, eu- favorece-te a alegria toda. É. Aliás, a corridinha de bicicleta é um bocadinho difícil. Eu pedalo enquanto ando de bicicleta e nunca corro. É Não o é? pedal, é? E o selim também. O selim está lá, juro. Está. Mas em casa ou na bicicleta? Não, na bicicleta. Ora, Pedro, Credo. que temos para Desculpe. este programa? Ora, hoje vamos ter um programa onde vamos abordar um tema que está É muito verdade. quente. Os caros, hoje o Está- programa é tudo vosso. Não, não é só Não. nosso, Só vem ver a bola, Mas mas- vamos abordar E como então é eu? óbvio. Vai ser um riso. Vamos abordar como é óbvio a Fórmula 1 no Grande Prémio do Canadá, que tem alguma coisa para se dizer hoje. Alguma? Sim. Bastante. Mas vamos começar pelo GT Open. Não esquecer que nós temos sempre dois portugueses presentes no GT Open. Vamos dar um bocadinho a palavra ao Carlos, falando Só de que rally. sim. Pouquinho Sim. hoje. Hoje mesmo pouquinho. Vamos abordar por pouquíssimo tempo o TCR Europa e vamos, antes de falar de Le Mans, falar da mítica prova também, já que falamos de Le Mans, a mítica prova do Campeonato Português de Montanha em Santa Marta de Marta. Penaguião, né, que é a rampa. Depois sim, falamos da Fórmula 1 e aí vamos estender-nos até ao final do programa, antes do nosso pódio e nosso drive-thru. Eu para mim já tenho o drive-thru feito, mas acho E a que não é. agenda? E a agenda também, porque o Pedro fez trabalho de casa, olha aqui escrito. Que lindo. Claramente o Pedro fez trabalho de Fez casa. trabalho de casa, vocês Não há estavam aí a dúvida. falar de... Munido de caderno. Quer dizer, Hã? É. E uma Exatamente. caneta Vocês de estavam uma aí- marca de Mas gasolina. eu acho que tens de Não te pode ser. atualizar um pouco. Isso de trazer caderno e caneta Tem que já, ser um tablet. não é? Toda a Não. gente já traz as Não novas sei, tecnologias. claro. Bruna, quando Mas eu quiseres, aceito quando tudo que quiseres tu és. arranja um patrocínio aqui para o programa, que nos dê um tablet a cada um. O Mota tem tablet hoje, não trouxe? Está sem Imagina. bateria. Tens que arranjar bateria. Acabou. Vamos então dar início com o GT Open. Foi mais um fim de semana em grande para as cores portuguesas. A primeira corrida ficou marcada pelas difíceis condições da pista. Fabrício Crestani, colega de Miguel Ramos, começou na frente da corrida, mas as lutas no circuito de Spa foram intensas. Miguel Ramos fez uma excelente ultrapassagem no seu turno de condução e subiu à primeira posição, que viria a perder depois. Ramos acabou em segundo lugar, seguido de Henrique Chaves e Martin Kodrich. Chaves esteve novamente muito bem e conseguiu chegar à terceira posição do pódio. Na segunda corrida, Chaves voltou a subir ao pódio e assegurou assim a liderança do campeonato com 54 pontos. Miguel Ramos é o quarto com 44 pontos. O que tem a dizer sobre Chaves? O Chaves? O Chaves. O Henrique Chaves. O Henrique Chaves tem muito tempo. Como algumas pessoas dizem. As mesmas pessoas dizem o gestor Girolami. É, grande piloto também. Ora, mais um fim de semana em grande para as cores portuguesas. Henrique Chaves voltou a estar muito bem. Cada vez melhor. Cada vez melhor. O rapaz tem estado em grande forma ao volante do belíssimo McLaren da Theo Martin Motorsport. Que bonito. Está muito, muito bonito o carro. O Miguel Ramos também esteve muito bem. Subiu ao pódio na corrida 1, uma corrida difícil, marcada pela chuva, pelo safety cars. Ramos... Normal já em Spa é normal. Spa, num dia temos 4 estações do ano. Neste caso só são 2, que agora só há 2 estações do ano. Ainda há 3 semanas tivemos neve. Depende se fores o Trump, não. O Trump não. Mas também para o Trump a Lua faz parte de Marte, por isso está tudo bem. Ainda alguém liga ao que ele diz? Pois, o problema é isso. Mas foi um bom fim de semana. O Henrique Chaves realmente está-me a surpreender. Não pensei que ele se adaptasse tão bem e tão rapidamente. Porque suspeitava que ele se ia dar bem, mas de forma tão pronta. E o McLaren está a mostrar-se realmente um bom carro de competição. Já o Miguel Ramos está-se a dar bem com o Mercedes.
Nota-se que é um carro de mais fácil trato e a dupla em Miguel Ramos e o Fabrizio Crestani tem-se dado também muito bem com a máquina germânica, uma máquina também muito bonita. Nisso, as decorações do Miguel Ramos... Mesmo assim prefiro... Ali fico dividido, não, mas prefiro McLaren mais pelo modelo em si, pelo formato. não tanto pela decoração. Dizem que, como a Bruna disse, o Henrique Chaves é líder com 52 pontos. As distâncias são muito curtas. Os segundos classificados têm 51, os terceiros têm 49, Miguel Ramos tem 44, está em quarto lugar, tudo ainda muito, muito junto, mas o campeonato está muito bom. Achas que o nosso Chaves poderá ser um bom substituto mais Vai tarde pegar do Álvaro Parente, por exemplo? A ideia dentro deste Álvaro Parente. Parente. A ideia deverá ser essa. A ideia deverá ser Álvaro. ele tentar o Álvaro, que por acaso esteve muito bem este fim de semana, subiu 2 vezes ao pódio em Sonoma. Pois foi. Que pista incrível, Sonoma. Muito bem, parabéns também ao Álvaro Parente. E mas parece que está aqui um bom testemunho. É provável que sim. Não é já mandar o nosso Álvaro para não, que ele ainda tem muito para andar, mas parece-me que está aqui uma boa sucessão. E foi uma excelente escolha esta do Henrique Chaves, largar o Endurance e os LMP2 e começar agora nos GTs, porque ele está a trabalhar com uma marca que vai apostar muito neste modelo, que é a McLaren. Esperamos nós, obviamente, e que pode ser que se abra uma porta para outros voos, porque hoje em dia as corridas de GTs estão muito na moda, estão até com... Aliás, as 24 horas de Le Mans, que é para isso, eles fizeram só mesmo esta edição. Este ano é só mesmo por causa dos GTs, porque a nível da LMP1 e a LMP2 vai haver boas coisas. LMP2 teremos lá. Já vamos falar sobre isso. Mas estavas a falar, eu por exemplo, eu estive a ver um bocadinho da corrida em direto do campeonato inglês de GTs, que também é muito forte e muito do pelotão é ocupado pelo McLaren. É para da casa. Exatamente. Sim, mas também tens a Aston Martin também, presente, exatamente. Sim. Eu quero dizer é que começam a ganhar muito mais poder a McLaren neste tipo de corridas e acho que mais tarde ou mais cedo poderemos ter aqui até se calhar uma dupla portuguesa, se não forem Esperemos que sim. Os dois no mesmo carro, a partilhar o mesmo carro, mas se calhar até outros voos. E queria só realçar este facto: Pedro Mendes prefere ver corridas dos GTs britânicos do que o GT Open, o que nos dá muito jeito para este programa, porque não falamos de GT britânico. Eu vou-te explicar. eu vou-te explicar. Estava a fazer zapping? Claro. Não estava a fazer zapping. Não estava a fazer vai haver sangue aqui. Não vai também haver sangue. É muito simples. Eu estava a almoçar e o que é que almoçaste? Já não me lembro. E abri o YouTube e estava em direto. E eu estive a ver 20 minutos, pai. Uma corrida de 1 hora e tal, vi 20 minutos. Viste TCR Europa? Vi o TCR Europa, vi a primeira volta até... Não, vi as 2 primeiras voltas até o safety car entrar em pista. Fixe, ao menos já temos vi décimo do fim de semana coberto. Mas soube o que é que aconteceu. O que é que achaste dessas 2 voltas que viste? Interessantes? Ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Mas posso dizer, por exemplo, que não gosto muito de ver corridas de TCR em Spa. Nem eu. Fica a perder, estás a ver? Vocês estão a ver como eu digo coisas com valor aqui neste programa? É raro, mas é que toda a gente a concordar. É uma pista fabulosa, mas não é para carros. Isto aqui, eu ando a estudar isto, é programação neurolinguística. Ui, tens tanto para andar. Não. E então, eu estou a envolvê-los aqui, os meus colegas, os 3, a concordarem comigo. Que é para de caminho, quando eu estiver realmente enganado, no tema crucial, vocês também estarem mais... Sim. Só que não. Vais ter que ler mais um livro desse tema, mas... E tal, concordo contigo, mas não. Mas se calhar já que falamos no TCR Europa, dizemos já o que é que se passou, não é? Eu acho que sim. Então o TCR Europa foi até Spa, o Pedro não gosta, para a 3ª ronda do campeonato. O Fábio Mota também não. Pronto. O meu primo. Gilles Magnus, isto de se falar francês custa-me tanto, cruzou a linha de meta em primeiro lugar na corrida, e Julien Briche, ai, eu esqueço-me do stock,
foi o primeiro classificado na corrida 2 e assumiu a liderança do campeonato. Está tudo dito, meninos? Só tenho a dizer que a nível de TCR Europa estamos cada vez melhor. A nível de cacetada, é canela até ao nariz. Mas já tínhamos chamado a atenção disso. Não pode dizer canela. O Coronel Canela. levou um pau. Canela. Isto está O francês, Coronel está a levou pedir. um pau. E o Stian Paulson também. Mas falar quem levou pau e nada de piadas porcas, mas a menina Ninguém ia levar para aí. capotou e aquilo foi feio de ver. Aquilo podia ter corrido muito mal. E aquela malta ter. Aliás, o Tom Coronel, que até nem é nada de dar cacete, veio dizer: esta malta não pensa antes de dar porrada. E é o Coronel, que é uma pessoa que até nem costuma poupar muito a nível Então, do para-choques. Mas ele faz, lá está, dentro das regras. Ah, não sim, é, dentro das regras. não sim, é, é mas- daquelas mas diz coisas. então que Às vezes. Sim. deve haver mais penalizações. Não. Calma, menino. Mete o PNL onde quiseres, ainda não é agora. Ora. Vai haver sangue cá hoje. Não, mas Já lá só, vamos, já só lá para vamos. terminar, a nível TCR Europa, os Peugeot estão muito fortes. Então, Este Julian Bricher Então, é eu líder. concordo também. Achei que sim, Viste, vocês concordaram todos, eu achei que eu fui deveria parte das concordar. provas, É. gente. Está, O mas Julian Bricher é líder com 147 pontos. O Gilles Magnus Magnus. é Ai, segundo. O Aurélien Conte também em Lá Peugeot está, outro. Andou é muito bem 123. Mas esse é muito bom. É muito bom Esse piloto. devia estar no Devia estar no outro lado e não ali. Josh Também acho Files é o primeiro Hyundai Sim. com 115. É Hyundai ele? Ou é, Jorge Fela. Ok. Mato Amola da Targa também Hyundai é quinto. E o Santiago, o Rutia Santinho, esse acho que é a Honda, não é? Não, esse é Audi. É Audi. Não, o Audi é Volkswagen. Acho que é Acho que é Audi. Acho que é Porque a WRT tem. é Audi, é isso. Caros ouvintes, Não, tirem esta dúvida. não, porque a WRT Ah, tem, não. tem acho que 2 carros. É isso, Tinha, é isso. porque tinha o. O Honda não está fora. É isso. Tinha o Ash Sutton, É, que exatamente. foi convidado, É. foi piloto convidado e que teve uma largada muito a má na primeira. Mas, Ficou completamente parado. mas como parado, se vê, né? afinal o Peugeot, com o Bob certo, afinal anda. Anda. Pronto. É pena terem tirado a ficha antes do projeto avançar. Tipo, faz lembrar quem? BMW, não? Sim, O EC, pronto. Vamos lá. A Mini. também. Tinhas que puxar para aqui os ralis, pronto, queres falar de ralis? Só- Pronto, já não, que mas queres sabes- tanto, eu deixo. Mas antes de falarmos nisso, desculpa, mas O é que isto Pedro não acontece frequentemente e acho que ninguém aprende com os erros que são feitos. Porque são projetos que têm valor e nós falamos aqui 3. A Mini, se calhar, é até que tinha menos valor. Tinha pouco valor esse. Mas Tinha pouco valor, mas logo no primeiro rally deles fazem segundo lugar com o Dani Sordo a Monte Carlo. Atrás de um Loeb e acho que ficaram depois- a e 30 depois segundos ou 20 segundos. O problema foi depois a partir daí. O carro não era mau, o Mini. O da ProDrive não era o do Armindo, de Pois. certeza. Pois. O da ProDrive não era mau, que era o do Dani Sordo e o do Chris Mickey. Agora, se me vês falar do Armindo Araújo, Era uma arrastada. quem tivesse ouvidos, até pelo ouvido, a coisa, tu davas conta. O som, O som do carro, um e outro, notava-se. assim, o do Armindo, usando assim um termo calão, era mais calhabequezito. Ouvias mesmo, Arrastava-se arrastava mais, Ok. muito mais. Mas acho que temos chamar um bocadinho a atenção para isso, porque normalmente há projetos com bastante valor que depois tiram na ficha e eles não dão em nada. A BM é a mesma coisa. Mas a BM é um caso sintomático de um projeto que foi caro, que custou muito à marca a desenvolver e apenas um ano depois. Bom, e Mas bom. não se percebe. Não se entende. Não sinto. Não se entende, até No caso porque da a BM, MTEC fica pendurada, porque é uma equipa que trabalha diretamente com aquilo a é BMW. BM, é Eles não quase sabem o que é que eles vão fazer para o ano, porque DTM, esquece, eles não vão voltar para o DTM. Endurance, vamos ver, se calhar vão ficar com um programazito privado para um Blank Pain ou algo não assim. de BM, porque Sim, se de calhar- BM. mas não se calhar com o M8. Não, com o M8 GT não, porque é sempre a encostar. Só se eles forem para os Estados Unidos, mas eles aí já estão servidos. Exatamente. É estranho, é muito estranho. Mas pronto, Bruna, podes introduzir então os ralis? Oh, para Vamos lá quê? introduzir. Introduz. Porque Introduz lá. o Carlos diz tudo. É, pronto, ok. Não é? Então, o que é que tens esta semana para dizer? Olha, ralis, na semana passada Fico bem, exageraste. que fique bem Sim, vincado, estiquei bastante. Fábio a favor de penalizações em Spa. Ok. Vou apontar aqui. Não, Fica não. registado. Quem falou em penalizações em Spa? Eu só disse que havia cacete. Mota, podes? Exato. Continua, vamos para os rallies. Neste fim de semana tivemos os regionais Norte e Sul. A Norte aqui pertinho de nós, o rally do Alto Tâmega, Zona de Chaves, Valpassos, Boticas e Montalegre receberam mais uma edição de uma prova do Regional Norte. Vitória para Vítor Pascoal à geral, não para o Regional Norte, num duelo titânico com
o piloto, o Luís Delgado, que entraram no último troço parados por 0.8 segundos. O Vítor Pascoal em Porsche 991 GT3 rouba a liderança a Luís Delgado já no penúltimo troço, e no último troço Luís Delgado sai de estrada e entrega de mão beijada a vitória do Rally a Vítor Pascoal, sem necessidade, acho eu, até porque ele ganharia no Regional Norte com alguma facilidade, mas também compreendo aquela posição dele de querer ganhar e ganhar contra um Vítor Pascoal que tem um piloto, que tem um carro, desculpem, muito mais valioso em termos de potência para este tipo de terreno. Compreende-se por um lado, estranha-se por outro, mas acredito que quem esteja lá dentro sinta isto de maneira diferente. Por isso, um abraço para o Luís Delgado, que foi corajoso e dominou praticamente o rally todo de fio a pavio. Pedro Silva foi o segundo classificado no rally e o Márcio Pereira acaba por ser o terceiro. O quarto classificado aqui, um destaquezinho para um dos pilotos favoritos aqui da nossa Bruna, o Parcídio Sumaviel, foi o quarto classificado, Bruna. Tu gostas tanto do Parcídio Sumaviel. Adoro. No Regional Norte, depois vitória para Márcio Pereira, Mário Castro em Ford Fiesta R2 foi o segundo, e o Augusto Costa em Peugeot 208 R2 foi o terceiro classificado, isto quanto ao Regional Norte. No Sul tivemos Rally de Monchique, vitória para Carlos Martins ao volante do Mitsubishi Evo 7, segundo lugar Fernando Peja 14.7, também em Evo, mas com um 9, e também com o mesmo modelo Fernando Teutónio acaba por fechar o pódio em Monchique, em mais uma ronda do Sul. Temos Mundial de Rallys muito rapidamente, que eu quero passar para sangue, porrada e violência. Temos Rally da Sardanha, 2 semanas depois do nosso Rally de Portugal. Bem que é no São João. É verdade, além de sardinhas teremos sardanhas. Muito bem, parceiro, estás fortíssimos as piadas hoje. Muito bom. Olha, quanto aqui à lista dos inscritos, temos aqui algumas mexidas. Uma boa novidade, Toyota vem com 4 carros. Johaninen, um dos principais pilotos que desenvolveu este modelo Yaris da Toyota, recebe aqui um miminho por parte da marca e vai estar presente no Rally, ao lado de Tanak, Chris Mickey e Latvala, os habituais Toyotas. Na equipa Hyundai sai o Loeb, regressa o Andrés Mikkelsen, que é quase tão novidade regressar o Anino como o Mikkelsen, que é a importância de um e do outro. Provavelmente mundial neste momento é quase aproveitar os últimos quilómetros com o Hyundai. Outras contas. Terá sido penalizado, ou ainda não terá sido penalizado? E ele já foi penalizado pela equipa em Portugal, pelo menos foi penalizado, porque ficou a ver aquilo da televisão. E com certeza ficou-se a rir quando olhou para o Sordo e para o Loeb, nem mesmo especial em ficarem com o burro às costas. Ele começou-se a rir, até porque não foi ele desta vez. o que é bom. Agora não fui eu. Não sei se era o mesmo chassi que ele costuma correr. Possivelmente aquilo já devia estar meio enfeitiçado. O Rally vai para a estrada na quinta-feira, um Rally muito duro, em que aqui as contas do pó e de quem abre a estrada e quem festa, nesta quinta-feira, amanhã precisamente. Querias-me enganar, mas a mim não me enganas. E para quem estiver a ouvir sexta-feira foi ontem, por isso vão ver os resultados já da primeira especial e de hoje, ao longo do dia de sexta-feira. Assim são 310 km cronometrados. Um rally em que chega como líder o Sébastien Loeb. Vai ser uma tarefa difícil para o piloto francês, vai ter que abrir os troços. Ogier, se calhar? Ogier, exatamente. Tudo francês. Vais ter que ser penalizado por causa Vou ser penalizado por causa disto, é verdade. Talvez neste rally ainda vai ser mais penalizado o Ogier do que em Portugal, porque é um rally em que os troços acho que ainda são mais pesados e mais duros. Vamos ver como é que vai ser a situação do tempo de saída para a estrada, mas promete uma grande luta numa semana em que não houve desenvolvimentos. Quanto ao caso do Sr. Adamo nem do Sr. Ogier, não se ouviu assim um grande sururu, não sei o que é que quererá dizer. Se calhar foi. Por isso para a semana cá estaremos para dar conta dos resultados e de mais polémica, e esperemos que o Botonac esteja bem, benzinho. Sim, senhor. Um abraço. E que não sofra penalizações.
Vamos para a Fórmula 1 agora? Não. Queremos só fazer a ressalva da rampa de Da Santa rampa. Marta. É verdade, sim. Uma excelente prova que vai decorrer logo aqui Não Aqui ao lado? ao lado. Exatamente. Não, Mas tu já... Lado para quem vive em Vila Real. Sim, quem vive em Santa Para os Marta. nossos ouvintes, Mas os nossos Não é? ouvintes podem estar no Algarve. é isso que eu estou a dizer. Se Para os forem ao lado nossos é ouvintes Marrocos. que não O são da Hugo está em zona Braga. Pois. de Vila Mas vai Real, lá. Mas vai lá. É, fica cá no Sou norte. Bugzilla. Bagzilla 2.0. Bugzilla 2.0. uma prova que tem vindo a crescer a nível de, Sim, já vai na quinta de edição. E organização, uma rampa a tão nível bonita. de... o traçado é muito interessante. É lindíssimo. Muito Brutal. interessante mesmo. Brutal. E E é curtinha. E, embora seja brutal, é uma rampa É curtinha. E muito pequenina, técnica. pequenina com mais sardinhas. É. Estamos muito nela. técnica. E é uma prova que, se puderem ver, Merece. Vale Merece a pena. Mesmo a pena. infelizmente, eu pensava que afinal não vou. Eu também queria, mas também não vou. Então, Fábio foi penalizado com trabalho a mais. Pensava que ia ter E eu- férias, afinal não. E eu fui penalizado também com uma prova. Mas passem por lá e quem for, diga-nos como é que aquilo correu. Falaremos do que aconteceu na próxima semana. Vai haver E- muitas bebidas. Vai estar Sim, vai estar muito calor. Bom tempo. E, para a semana prometemos o- aqui, não se calhar para a semana, mas em breve trazer alguém da organização da Rampa Santa Marta que estamos em falta. Não nos esquecemos, vamos trazer alguém para falar sobre a organização do evento e para falarmos do futuro do próprio evento. Mas o que eu queria dizer é que para a semana o programa vai ser dominado pela rampa de Santa Marta. Esperamos nós eu que Sem ninguém penalização. penalize ora, nem sei o que diga mais. em Santa Marta. É agora Isto- que vamos falar de não, Fórmula 1. ainda temos que fazer a ressalva alemã. Ai, alemã. Não é? Mítica prova. Também é rápido. Isso, GT3 são fixe. Já, os LMP2 também promete. Pode estar Há feito. GT3 lá, há lá GTS. GT3. GT. Então, É a minha emoção de querer falar de Fórmula 1. Ou queremos ouvir falar de Fórmula 1. pois, LMP1, a história está contada desde o início, não vale a pena. Onde o Alonso sentar Vai ganhar, vai ganhar. está feito. A mais que... Mas assim, vamos com calma, Que borracha. porque a previsão meteorológica diz que vai chover. Grande vantagem para a Toyota, se eles já iam dar 2 ou 3 Vão dar segundos. 4 ou 5. É aquilo. Ok. A não ser que alguém se espete, e então aí vamos ter um volte-face. Ou seja, que Porque- alguém seja penalizado pelo Pelo estado Pelo do estado piso. do- Porque a Toyota já provou várias vezes o amargo de não acabar a prova estando com a vitória na mão. Pode Sim, acontecer. o ano passado foi a primeira vez que ganharam Sim. há 40 anos. Não, menos, 20 Ok. e tal. Pronto. Ou 30 e tal, já não me lembro. Tem que ser Não, foi- penalizado. Vou ter que ser penalizado Mas olha, por causa desta saída de Fala. pista. E há que ter em conta que os LMP2 este ano podem novamente voltar a ficar muito perto do pódio ou até no pódio, porque se houver uma hecatombe em cima nos 8 LMP1s, podemos ver até, quem sabe, um piloto português perto do pódio ou até com um bocado de sorte no pódio. Filipe Albuquerque é um dos favoritos a um lugar no pódio, obviamente que corre de Ligier e aí é um handicap. O Zoreca tem estado muito bem, mas temos que ver que estamos a falar de um Filipe Albuquerque que dispensa apresentações e é um excelente piloto, de um Paul Di Resta que é também excelente piloto e um Phil Hansen que cada vez está melhor. Que embora sejam os 3 pilotos esses, para mim o mais fraquinho é o Paul Di Resta. Não. Não, Não, acredito não, que sim, não. o Phil Hansen acho que tem Tem muito tremendo. potencial, tem muito Mas potencial. o DRS tem outra bagagem. Mas estamos a tem falar trabalhado. estamos a falar de 6 ou 7 candidatos, aliás, 8 Dos candidatos ao LMP2. pódio, 5 ou 6 candidatos à vitória. Vai ser uma luta muito interessante, são 20 LMP2 e vai valer. Diz. Tenho uma dúvida. Diz. Sim. Tu falaste que poderá chover. Uhum. Imagina, está a chover. Uhum. Neste momento começa a chover. Agora sim. Pronto, exato. Na primeira chicane das retas longas, um Toyota falha na travagem. Não. Peraí, deixa-me terminar. Obrigado. Isso é uma sugestão. Mereço também. Queres falha a penalizar- travagem. Queres penalizar Sim. o moto por causa Falha a disso? travagem. O Alonso, o Alonso estava lá e o carro escorrega e vai em frente e corta. E corta aquela chicane. Leva 5 segundos de penalização, supostamente. Pode Mas não levar se não trouxer ninguém atrás. na boa, porque ele recupera esses 5 segundos só numa volta, não é? Sim. Ok. Só meia reta. Meia reta dá para recuperar. Se chover, é meia reta. Ok. Chega. Mas como estamos a falar do Alonso, pode não ser penalizado. Vamos Pois, falar de estamos GTs. A luta nos GTs vai ser muito renhida. Temos Ferraris, temos Corvettes, temos Porsche. Eu aposto nas Temos- fichas nos Porsches.
Se bem que a Todas Porsche já ganhou não. a Ferrari já não ganha há muito tempo. Pois é. Por isso, Os Ford, por Isso é que nível eu não aposto estatístico, todas. o Ford, Fora, acho que quem parece estar fora de luta claramente é a BMW, levaram com a ripa no BOP. O Félix da Costa já disse que não há hipótese de vencer enquanto o BOP não for alterado, e acredito que sim, vai ser muito complicado. mas não há maneira, já não há maneira de dar. Não pode ser É. alterado, mas a BMW vai sair, não interessa Mas quem tinha que levar, em vez é de preciso levar, convencer alguém para ficar. em vez de levar peso, levava uma velinha só lá para ver se conseguiam. Vai ser muito Um complicado. saco de sal. Não, uma velinha. Isto na categoria Dar Pro. azar. Nos AM, os Ferrari pareceram muito fortes no pré-teste, mas a Porsche tem estado a dominar também nesta categoria. A Para o Porsche nosso- do senhor ator, de Hollywood. Sim, tem 4 carros nesta Sim. prova. Pedro E o Lamy, senhor Porsche, o senhor alemão. Dempsey, peço desculpa. Pedro Lamy fez o 10º teste. O É. 10º tempo O texto. no Mais vale pré-teste. isso do que teta. As 10º tetas. O homem diz que está a 20ª participação do piloto português em Le Mans. Pode ser, a nível de ritmo puro, não tem hipótese, mas como estamos a falar de Le Mans, a regularidade, a experiência São conta 24 muito. horas. Vamos ver. Vocês viram aquela notícia que o Dallalana comprou um dos novos Aston Sim, Martin? para correr para o ano. Uhum. É. Uma boa notícia. Este é a última corrida do velhinho Vantage, por isso. Exatamente. Que bom que era vê-lo no pódio, porque era sinal que tínhamos uma bandeira portuguesa no pódio e era uma excelente maneira Mas é de. sempre naquela, quando de fazes festejar. dupla ou tripla com o Dallalana. Dallalana, é sempre naquela. Desde saudade. que ele paga, Já amigo. viste, já viste como. Não, mas o problema é que sim, mas quando ele conduz a coisa fica. Estás a pensar que, por exemplo, Ficas na dúvida. o novo Aston Martin pode passar muito rapidamente a ser Um velho Aston Martin. Um amolgado Um Aston amolgado, Martin. não é? Diz, isto já bateu É para aí umas lata. 20 vezes. Não, Vamos não, foi fazer o aqui uma Dallalana. bolsa de apostas. Está num rapidamente. stand na semana a seguir como novo. Bolsa de apostas. LMP1 não É, vale a LMP1 pena. não vale a pena, esquece, não é? A odd está muito baixa. Em LMP2. Em LMP2 eu por muito Eu vou que- para a prata da casa. eu por muito que gostasse que Eu o estou Albuquerque com a minha- ganhasse, mas acho vai que um chega ao Alec. pódio. Mas Sim, é eu aposto difícil no ganhar. primeiro pódio do Albuquerque. Sim. E para vencer, aposto na Alpine. Na Alpine? O dobradinho, acho que sim. É? É. Eles estão muito fortes. Estão muito fortes. E lá costumam É. normalmente ser um É. bocadinho fortes. Estão a jogar em casa, Para jogar depois em também casa, ajuda. sim. Se bem que a G-Drive, cuidado com a G-Drive. Sim. Nos GTs aposto. O russo. É muito complicado. Nos GTs aposto num Ferrari. Aposto no for. Acho que. Eu não sei porquê, mas acho que Porsche? tanto no GTA AM No como GTA Pro, vai ser Porsche. acho que os Porsche No GTM vai ser Porsche. é Eu vou- muito, vou é Porsche porque é uma corrida de resistência. É. Parece-me. Mas ali nos Pro, acho que a Ferrari. Acho que sim. Eu aposto nos dois nos Porsche. Aliás, acho que sim, sinceramente. não. É um feeling. Se calhar porque. Se formos a ver a nível de prestações ao longo do ano, é Porsche, claramente. Porque a Porsche tem estado muito Aliás, eu aposto na Porsche para os LMP1. bem. Sim. Para veres como eu Que sou. loucura! Como eu Pronto. sou- E agora que isto É agora que está vamos falar de terminado- Fórmula 1. agora. É agora. Ai, vim cá para isto. Eu acho que Só vou ficar a eu ouvir faço agora. aqui a introdução e E bem, depois colocas acabou. aí. É, música, deixa-los mas abandonar? andar aí a. Sabes aquela música Eye of a Tiger? Dos- Não é má ideia. Prontíssimo. Introduz que eu vou desligar aqui o meu microfone e vou só ficar a ver. Queres pipocas? Pode ser. Não, mas também podes entrar. né? Por acaso, Nós não te agora uma penalizamos coisinha por causa doce Não te no penalizamos meio por causa de disso. todo este. Anda Ora, lá. o Grande Prémio do Canadá foi um dos mais quentes do ano até agora e mais ainda ficará, não é? Com esta conversa. Além da temperatura em pista, os ânimos exaltaram-se quando Sebastian Vettel foi penalizado pelo Colégio de Comissários por um regresso à pista que colocou em causa É a o sua Pedro que está a segurança e a bater de palmas. Lewis Hamilton. Eu já ia mencionar que o Pedro estava aqui a apoiar É então o esta único que está a bater penalização. Vettel liderou a corrida toda depois de ter conquistado uma brilhante pole, mas a penalização significou que o alemão foi despromovido para o segundo lugar, ficando Lewis Hamilton com o troféu de vencedor. As críticas à atuação dos comissários foram intensas e prometem fazer correr ainda muita tinta e muito palavreado, como se vai notar aqui. Antes de começar, acho Solta o javali! antes de começar, eu acho não, li uma notícia qualquer que a Ferrari apelou já da decisão. Está a ponderar a Está a apelar, ponderar, mas pronto. pode não. Atenção que esse apelo começou logo pela troca de placas. Logo no... Um dos momentos do ano. Eles sentiram-se na obrigação de. Começou logo por Exatamente. ali, pela troca de placas. Ok, vamos. Espera aí que a Bruna mandar foi aqui. buscar a carteira. Vai pagar Acho aqui que ao vai pagar pessoal. alguma Não, coisa. não. Hum. Podem continuar. Tivemos um fim de semana muito, muito quente, para além das temperaturas elevadas em pista. E Tipo, a pista, pá, mais continuo uma a vez, dizer, É não incrível. desilude, a corrida foi excelente.
foi uma corrida muito boa, tivemos grandes prestações. Eu sei que o tema de conversa vai ser o que tem sido durante estes dias, que é a penalização do Vettel e do Hamilton. Mas isso é muito mau, porque Mas foi uma corrida muito foi uma boa. corrida muito Foi a boa. melhor corrida do ano. E começo já por destacar quem não foi destacado na altura e que merece ser destacado. Os Renault tiveram Sim, muito bem. Ricardo faz uma prestação brutal prova. na qualificação. Qualificação, sim, muito boa. E o Hülkenberg também. O Hülkenberg também. Pode haver já um bocado de arroz de trombas na Renault, porque o Hülkenberg teve ordens para não passar o Ricardo durante a corrida. Houve alguma azia, mas era a melhor solução ali. Eles lutarem, podia correr mal com o azar que a Renault tem. Foi melhor assim. Tem que se ponderar, não é? Muito e bem. acho que foi bem E ponderado. são pontos importantes. E são pontos Para um muito piloto e para a importantes. equipe. Muito importantes E numa pista para- que é muito rápida. para a equipa. Ali, e desculpa, Fábio, antes de destacar, se calhar vais destacar, mas eu, por exemplo, na primeira volta, se não estou em erro, na primeira volta já da corrida, passando já a qualificação, o Lando Norris tem Uma luta com o Verstappen, queima a travagem, não é, no gancho, e depois passa e em plena reta consegue passar o... porque tem menos drag, tem menos asa e graças a isso ele consegue. Mas é impecável Foi. que ele... A McLaren teve muitas áreas de fim de semana, porque a McLaren mostrou um ritmo muito bom. Aquela quebra de suspensão. Aquela quebra de suspensão, cheira-me que aquilo aqueceu tanto. O travão, não é? Os travões Foi aqueceram estranho. tanto. Foi. É. E aquilo deve ter por algum motivo Porque- derretido. Porque o Norris antes queixa-se Porque ele não bate, é. ele falha Porque ele falhou nas na chicanas travagem, do exatamente. gancho, Sim. ele falha, vai em frente na chicane. Exatamente. Eu não devia ter dito isto agora, mas foi No entanto, entrou no entanto, em segurança. Exato. Acho que não houve foi ninguém penalizado, atrás, não. houve penalização. Não foi penalizado. Ok. Vinha, por acaso, vinha alguém atrás, mas não foi penalizado. E ele já se tinha queixado de falta de travões. Problemas de travões também para Carlos Sainz, que tem que entrar à terceira volta porque entra uma proteção daquelas separações da viseira que entra num ducto do travão. Estava a sobreaquecer e ele teve que entrar logo à terceira volta e a partir da corrida ficou arruinada porque Mas ele faz uma boa recuperação. fez, mas depois ficou sem pneus no final e por isso aquilo foi depois apanhado pelo Lance Stroll, que faz uma corrida Incrível. fantástica. Eu não sou fã do rapaz, mas ele esteve Sim, muito, e para muito, vocês que muito bem. criticaram Muito bem. muitas vezes. Quem esteve muito bem numa ultrapassagem, para mim foi a ultrapassagem do Kvyat. Kvyat, Que Torpedo. brutal. A ultrapassagem da corrida. E portanto, é preciso ver que o Kvyat fez também uma excelente corrida. Este tem estado muito bem. Sim. Não tem cometido grandes erros, tem estado Talvez muito... o melhor ano dele desde que ingressou na Fórmula 1. Falando assim sim, do sim, ano sim, geral sim, de sim, é capaz. relação Sem carro pressão, resultados. Eu acho que é um bocado por causa disso. Tiraram-lhe a pressão. Tirar a pressão. Sim, acho que sim. E ele agora é visto era quase como um pastor maldonado e ele agora Não, e está-se ele a agora- pouco e ele importar. tem muito. E o Gasly que se cuide. Não, está-se O Gasly que se cuide, porque é. o Gasly voltou a desiludir. Acaba em oitavo. E basta ver que o Verstappen começa em nono e acaba em quarto. Quinto, aliás. O Verstappen quem foi quinto? apanhado no acidente Foi apanhado do Kevin Magnussen na qualificação Sim, na Q2 sim. e não conseguiu passar a Q3. Por falar em Kevin Magnussen, a Haas outra vez muito mal. Em qualificação podia Está ter sendo corrido muito muito difícil bem, para a Haas. muito difícil. Eles em qualificação estão muito bem, mas depois em corrida aquilo corre O muito mal ritmo por causa que dos é pneus. muito mau, Há aquele bate-boca com o Gunther Não há um Steiner, bate-boca, o em que ele homem- se queixa do carro, e o Gunther Steiner diz que cala-te lá que a malta teve até tarde a Isto trabalhar. basicamente para quem se calhar perdeu essa parte, que já foi Sim, no final sim. da corrida. Magnussen durante a corrida queixou-se que era um dos piores carros, ou o pior carro Pior ele já- experiência que teve num carro de competição que teve na vida. na vida. Ao que o mecânico, ou o engenheiro, peço desculpa, diz que para nós também nós não estamos a gostar disto também, mas tens que pensar que os mecânicos estiveram a trabalhar a noite toda no carro, porque eles tiveram que reconstruir o carro todo. todo, e o chassi também não devia estar assim tão impecável como isso. O chassi foi Não, mas uma ali batida forte no mundo dos grande campeões. problema- E ele deve-se ter apercebido daquilo, não é? O Gunther Steiner viu-se obrigado a dizer Chega, acabou. Nós também não gostamos, mas depois falamos. E ele no final pediu desculpa no final da Kevin corrida Magnussen toda. pediu desculpa. Humilde. Sim. Sim. Foi no calor da emoção. É. Eu acho que eu defendo um bocadinho o Kevin Magnussen. E vem um bocado de encontro àquilo que o Vettel, e já vamos falar disso, que o Vettel disse, que é aquilo que acontece hoje em dia do politicamente correto. Exato. Os pilotos são demasiado politicamente corretos hoje em dia, não podem expressar-se como querem, e ali foi no calor da emoção, e ele disse, este carro, ele só não disse que o carro era, como disse o Niki Lauda, quando pegou no Ferrari, isto é mau que dói. Exato. Mas aquilo é no calor da emoção, e quem está a fazer 200 e muitos entre paredes, é claro que a adrenalina também está sempre em grande nível. Desilusões, Alfa Romeo, muito mal, Raikkonen, Kimi muito lá para Raikkonen, o Giovanazzi também mal, Pérez desiludiu. Se bem que é o Pérez, acho eu, que também tem uma ultrapassagem ao Grosjean.
Sim. E eu acho que o Grosjean está a ficar uma espécie de Lewis Hamilton antes de ser, bocado chorão. antes de ser campeão, bocado chorão. antes de dar aquela volta ao mindset. Vês como eu consegui utilizar o mindset? Estávamos aqui há umas semanas a apostar. Abri o mindset e... Muito bem. Viste? E o Grosjean queixou-se um bocadinho dessa ultrapassagem, que Sim, para mim mas foi limpa. Foi no braço. Exato. Foi bravo. E se houvesse ali algum acidente, seria um incidente de corrida. Já lá vamos. Ou seja, nunca teríamos Nunca penalizações. teríamos penalizações. Ok. Mas o Grosjean levou também logo na largada, levou logo com uns bocados de fibra de carbono. Sim, da asa do Albon, que Albon. também teve azar. Um outro miúdo que também tem estado a fazer uma boa época, que é Roberto Kubica, é que está mal. Não tem andamento, leva... Numa pista em que ele também tem poucas boas memórias. Não, daquela tem boas pista. memórias, foi lá que ele ganhou a primeira vez. Sim, mas também foi lá que mandou Pois, um castão sim, daqueles... sim, sim. Na Williams, não foi na Williams ainda, não Foi é? na Williams, sim. Na BMW. Eu tenho lá aquele... Sim, sim. Sim, não é BMW. Foi. Mas Tem lá sem começa-se a miniatura, complicar a vida para o polaco. Há muita gente que diz que ele não tem lugar na Fórmula 1. A nível de Se calhar competitividade, custa um bocado. Não me custa dizer que ele não está a fazer grandes tempos, mas recordo sempre aquilo que ele passou para chegar à Fórmula 1 e isso merece sempre o nosso respeito. Sim, mas acho que não chega. Não chega. E o Jacques Villeneuve Voltou a falar voltou até- a falar e eu estou a ficar preocupado, que eu tenho concordado muitas vezes com o Jacques Villeneuve, que começa a temer pela minha sanidade mental, mas ele diz que a Fórmula 1 é para os Só melhores agora? entre os melhores, melhores entre os melhores, e o Roberto Kubica neste momento não tem condições. Pensa assim, se tivesse a concordar com o Gilles Villeneuve, era pior. Sim, agora neste momento aí era mais preocupante. Tinhas problemas. Pronto. Está visto quase toda a gente, falta falar do caso de... Gostei, marcou- vocês conseguiram falar durante 7 minutos contados por Sem- mim de uma corrida boa com... E foi mas uma foi. excelente corrida. Foi. Eu acho uma corrida. palermice, e acredito, sinceramente, nós já vamos falar nisso e vamos entrar nesta palermice, mas acho uma palermice estar-se a dar Tanta importância a um caso, quando realmente, a corrida ficou marcada e o vencedor ficou marcado por causa disso. Mas é uma palermice porque a corrida foi mesmo muito boa. Muito boa mesmo. Até Ninguém eu que raramente vejo Fórmula 1, Exatamente. 10 vezes por acaso vi Fórmula 1. Ninguém- E valeu a pena. Valeu mesmo. Valeu E muito ninguém a se pena. lembra que teve história nos treinos, teve história na qualificação e na corrida. Foi uma corrida muito boa para uns pilotos, viu-se coisas Mas muito boas. muito próximos. Sim. Vamos Sim, então senhor. ao prato principal. A Ferrari apresenta-se no Canadá forte, porque a pista favorece as características do carro. Fala-se Mais em qualificação que em corrida. Sim, em corrida os Mercedes estiveram bem, e por isso é que eu venho aqui já dizer a minha opinião. Antes de mais, Antes de mais, vamos lá ver. O que é que diz antes de mais? na semana passada quem é que disse que os Ferrari ganhavam? A malta, Tu disseste, a malta é da verdade. FIA anda a ouvir isto e eles andam Sim. a conspirar contra mim, porque a Ferrari ganhava fácil neste fim de Não, semana. fácil, não era bem fácil. Não era bem fácil, mas- porque mesmo que não poderia fosse ganhar, sim. penalizado. Vai. Mas dominou? Não. Também tu? Não, mas A Ferrari. atenção, aí beneficiou- tem que defender um bocadinho o Fábio. Mas a Mercedes também não dominou. Pronto. E é preciso ter essa atenção. Mas fala-se já em. Tem os seus pontos fracos da, também. da recuperação da Ferrari. Não há uma recuperação da Ferrari aqui. O que acontece é que há uma pista que favorece muito as características. O ponto forte do do Ferrari, que é a velocidade em linha reta. Porque se formos a ver a nível de mini setores na qualificação, numa pista com mais curvas em apoio, o Mercedes limpava aquilo fácil. Por isso há que, ainda cedo para falar da recuperação da Ferrari, mas a Ferrari aproveitou bem o facto de ter uma pista que se adequava ao seu carro. Vettel faz uma excelente pole position, há que dar mérito a quem eu tenho, e na corrida larga melhor, lidera grande parte da corrida até que chega ali ao último terço, já não me lembro qual é a volta a acontecer Vettel. Volta 48, acho. Vettel volta a ceder à pressão de Hamilton e erra. E nesse erro corta a chicane, uma chicane que não tem asfalto como a outra chicane do gancho, mas tem Tem relva. E Relva natural. e perde ali ia perdendo o controle do carro e regressa à pista apanhando no caminho Hamilton. Os comissários olharam para o caso, investigaram e disseram que aquilo era merecedor de uma penalização de 5 segundos. Instalou-se a polémica, Vettel passou-se dos carretos, chegou ao fim. Para mim aquilo foi bonito de ver um piloto que não tem medo de ok, não vou ser politicamente correto, não vou ao pódio, afinal vou ao pódio e vou pelo respeito a quem lá está, mas antes vou trocar aqui esta placa, e chega lá e para mim isto é Fórmula 1, isto é por isso é que é o grande circo, e isto aqui Deveria ser mais vezes devia assim. ser mais vezes assim. Vamos então àquilo que toda a gente quer ouvir. Eu pessoalmente acho que a penalização,
Tudo com o Sabaro. é mal dada. A penalização, segundo as regras, é bem aplicada. Repete outra vez. Sim, segundo as regras, é bem aplicada, mas eu não concordo com a penalização. Porquê? Porque no on-board vê-se que o Vettel comete o erro, ele vai para a relva, e ele, para manter o mínimo controle do carro, ele tem que fazer aquilo que ele fez, que é continuar em linha reta, naquele ângulo em que ele está. Quando ele sai da relva, o carro ressalta, e quando o carro ressalta, as rodas de trás patinam, porque ele acelera. Qualquer piloto faz isso, não vai parar. Porque se ele parar na pista, é aí é que merece penalização, porque está a pôr em perigo quem vem atrás. Porque um carro de Fórmula 1 não é suposto parar ali. Ele, ao acelerar, o carro patina, e ele é obrigado a contrabracar para controlar o carro. E ele, nesse movimento de contrabracagem, dá a sensação que está a fechar a porta ao Vettel. Ao Hamilton. E o Hamilton aí, vê-se obrigado a travar. Para mim, aquilo não é motivo... Aliás... As regras podem dizer que aquilo é motivo para penalização, mas eu não concordo. Não, é porque o caso é difícil de avaliar. É. E por isso quem critica os comissários tem que ter e eu não estou a criticar comissários. A decisão em si é criticável, mas a posição em que os comissários estão é muito difícil. A decisão seria criticável sempre. Quer eles penalizassem, quer não penalizassem. Pronto. Mas a minha opinião é que a penalização é mal dada porque não vejo maldade no Vettel ali. Não vejo que ele queira tapar o Hamilton. Felizmente existem mais comissários do que nós e com mais experiência do que nós e para ajuizar isso. Sim. Muitas vezes ajuizam mal, outras vezes ajuizam bem. Certo. Mas eu aprendi já há algum tempo com uma pessoa do Clube Automóvel Vila Real que estas decisões não são tomadas muito de ânimo leve. Não. E aliás, a cara do Emanuel Apirro mostrava que ele não estava nada satisfeito com a situação. Pode parecer rápida demais. Óbvio. Não foi rápida, que eles demoraram bastante tempo. Mas eu estou a dizer que tomada ainda dentro da corrida, digamos assim, não é? Antes da corrida acabar, pode parecer rápida demais, mas possivelmente, acho eu, foi bastante ajuizada e bastante discutida e ponderada. Mas não invalida o facto de eu pessoalmente não concordar com ela. Tu pessoalmente e a maior parte das pessoas, eu é que concordo. Eu acho que devo ser o único. Eu pensava que seria o único e até pensava. O Rosberg também concorda. Sim, mas o que o Rosberg diz a mim. Sim, mas ele pensa na mesma. Vocês dois neste momento estão num mesmo eu e o Rosberg dominamos o panorama. Serão vocês os dois únicos? Não, porque eu depois encontrei uma pessoa que realmente também partilha da mesma opinião que eu, e eu felizmente disse: Pedro, aleluia, tu não és uma má pessoa, és só o mais ponderado de nós todos. Claro. Destes bilhões de pessoas, és só um dos mais ponderados. Eu, o Rosberg e essa pessoa que também concorda comigo. Aliás, a minha mulher sempre a corrida também concorda comigo. Só para vos dizer isso. Ok. É essa a terceira pessoa? Não, é a quarta. Então já são quatro. Muito bem. Uma é casada comigo. Só para mas eu concordo com a penalização porque e não podemos argumentar com o que se passou antes ou em outras corridas ou noutros anos, porque assim, eu concordo o que o Ricardo diz, e foste tu até que me disseste o que o Ricardo diz, ok, isto tem que ser hard racing, ok. Está bem, então vamos ser hard racing. Agora, quando realmente... Então, para isso, vamos aos regulamentos e alteramos o regulamento. Mas o regulamento ali... Era isso que eu queria falar contigo. O regulamento ali pode dar asa a este falatório. Isto porquê? Porque o regulamento diz que... Se fosse ao contrário, se fosse o Hamilton a ter a mesma... E atenção, não estou a defender o Hamilton. Toda a gente sabe, e tu sabes perfeitamente que eu sou um defensor do Hamilton. Sou um fã do Hamilton. Um defensor porque ele comete muitos erros. Mas se fosse ao contrário, e tendo em vista o que está a acontecer durante este ano na Fórmula 1, se fosse ao contrário, não havia tanto falatório, tenho quase a certeza absoluta. Porque estaríamos a dizer, ok, o Hamilton ia ganhar outra vez, cometeu um erro, foi penalizado, foi bem penalizado. Ok. Aqui o que estava à espera é temos finalmente outro vencedor sem ser um Mercedes, e temos a Ferrari na frente. E a FIA quis tirar a vitória. Eu não apoio. Porque há essas teorias, e a maior parte das pessoas é por isso que acha que foi mal dada a penalização. Para mim, eu não concordo. Isto faz lembrar um bocado a regra da mão na bola, do penalti no futebol. Eu não queria trazer o futebol, mas é um bocado assim. Porque isto está regulamentado e há regras.
Só que a linha ténue que separa a mão na bola e a bola na mão causa a confusão e por isso é que há decisões que são discutíveis. Sabes o que é que a gente neste dizia caso, na escola? neste, Quando alguém punha a mão na bola? Põe a mão nas bolas. Neste caso acontece um bocado isso. Porque é considerado que o Vettel regressa à pista de forma insegura. O termo não é este, mas vai ter que saber agora. Mas é mesmo assim. Pronto. Mas vamos pôr este caso. Mas foi? Ele entrou? Eu acho que não. Ele reentrou em pista? Eu acho que não. Não. Eu acho que não, porque ele é forçado a fazer aquilo que ele faz. E o piloto que vai atrás e que se vê obrigado a travar porque não tinha para onde se desviar, e porque se calhar se fosse outro piloto tentava passar pelo buraco da agulha porque era capaz de dar, e o piloto que vem atrás teve que travar. Porquê? Porque há um carro que se atravessa à frente dele. Mas tu queres penalizar o erro do Vettel, certo? Eu não quero penalizar o erro do Vettel. É aquilo que eu digo. O erro do Vettel está atrás. O erro do Vettel começa no início da chicane. Mas eu já te disse. Tudo aquilo que está a seguir a isso. O que eu acho é que assim, o Vettel, se tivesse reentrado de uma forma segura, mas ele não tem hipótese de o fazer. Tem. Não tem. Sabes tu? Não tem. Como é que tu sabes disso? Se não vês Pedro, basta ver as imagens e perceber. Como é que alguém pode dizer isso se não vê a telemetria do carro? Não é questão. Nós não temos acesso à telemetria do carro. Mas tu consegues ouvir o carro e tu consegues perceber o que é que acontece ali. Nós não temos acesso à telemetria do carro, ao contrário do que acontece numa sala com não sei quantos comissários que têm acesso às comunicações. E o que é que a telemetria te dá ali? Qual era o ponto diferenciador que a telemetria te dava nesse caso? Tu dizes que ele acelera, certo? Tu dizes que aceleras, não tens argumentos para justificar essa afirmação que fizeste. Então se tu ouves a rotação do carro a subir e a traseira a subir, por isso é que ele corrige. Mas ele até podia ter posto estar com a embreagem. Fábio, tu não sabes, tu não fazes a mínima ideia. Com a embreagem, com o carro a fugir traseira. E tu quando dizes que ele tem que contra-brecar, sim. Eu não acho. Não achas? Preferes que ele faça peão ali? Não, eu não acho que ele contra-brecou. Eu já te disse qual é a minha opinião. A minha opinião foi que ele sabe perfeitamente que o Hamilton vai passar por ali. Tu vês nas imagens que ele só olha para o espelho depois de ele corrigir o carro. Sim, mas há um piloto que está na pista com a experiência do Vettel, sabe perfeitamente que o adversário está a 2 ou a 1 ponto qualquer coisa segundos e sabe por onde é que ele vai passar. E o que é que ele faz? Trava na relva, perde o carro, faz peão e depois vem o Leclerc e passa. Tens que pesar aqui. Amigo, mas está numa razão. Então peraí, se ele tivesse tentado travar na relva, tinha perdido posição para o terceiro piloto, que era o colega de equipa. É isso que estás a tentar dizer? E colocava em causa a segurança do Hamilton, porque ele entra em peão e depois aí era complicado. Como é que ele segurou o carro se ele entra em peão? Vai contra o muro? Já te disse, se a minha avó tivesse rodas a caminhão. Então, estamos a falar de casos... Não estou a falar de casos hipotéticos. Eu estou a falar que, para mim, isso é a minha opinião. Pronto. Não é partilhável, se calhar, com aquilo que os comissários pensam ou pensaram. A minha opinião é que ele sabe perfeitamente onde é que está, ou pelo menos por onde é que o Hamilton vai passar. O fim de semana, o Ricardo explica de forma muito simples. Se o Vettel trava na relva, perde o carro e aí nenhum piloto vai fazer. Porque a pior coisa que pode acontecer num carro de Fórmula 1 é perderes o controle do carro. Senão vais contra o muro. Ponto. Se ele trava na relva, ele perde o controle do carro. Se ele tenta virar na relva, se ele tenta abrir mais a trajetória para não enfrentar quem vem de trás, o carro vai entrar em peão também. Ele a única hipótese que tem é continuar mais ou menos em linha reta, acelerar que é para o carro ter andamento, e quando sai com o ressalto, ele então aí tem um erro, não é o erro, é o carro foge-lhe traseira, porque tu, nas imagens de fora, o carro, ele dá-te a sensação que o carro que ele tenta fechar, mas tu no onboard vês perfeitamente, ele contra-breca e depois é que olha para o espelho. Para mim, é a minha opinião. Eu sou mais cínico um bocadinho. Eu não. Mas a questão é que ele atravessa a pista. Até a questão é que se não tivesse muro, o Hamilton tinha ido para outro sítio qualquer. Estamos a falar nos três. Ali há muros e temos que fazer com aquilo. O que eu estou a dizer é que ele atravessa a pista quase completamente. Mas ele não tem outra hipótese de o fazer. E aquilo que eu também queria dizer neste caso é que as tu achas que ele depois de sair da relva não tem hipótese de tentar travar e virar para a esquerda? Ali não perde o carro. Perde o carro? Vai em peão. Como é que ele sabe? Não sabe, mas é preferível não tentar. Deixa ver se isto para e se eu não venho em peão. É preferível colocar os outros pilotos que vêm atrás em perigo. Se ele faz peão, fica em mais perigo, porque ele perde o controle do carro. Como é que sabes disso? Caramba, Pedro, mas então não é preciso ter mas como é que tu podes afirmar uma coisa dessas se não tens argumentos para isso? Que argumentos? Não tens justificação para isso? De quê? Não tens, porque não sabes o que é que ia acontecer. É o que eu te estou a dizer, Fábio.
Então tens de jogar e preferias que ele arriscasse um peão e deixar passar Isto está ficando íntimo. o piloto? Fábio, não, eu queria que ele não tivesse feito isto. Como é que ele Aliás, eu não queria nada. Assim, Realmente, a mim- isto parece um daqueles a mim programas causa-me um bocado de comentário espécie. futebol, não é? Vamos continuar a ouvir. Ouvir a quantidade de pilotos que correram na Fórmula 1 Sim. é dizer que aquilo era E inevitável. se fossem com ele, estavam a pedir ainda para o Charlie Whiting ver as imagens. Caramba, estamos a falar de pessoas que estão Não. de fora e conseguem ver de forma mais fria. Mas quando estão lá dentro. Aquilo é que outra o Hamilton coisa. fez qualquer um fazia. Mas Vê estas imagens que é Não, para ver se ele é Mas, penalizado. mas as pessoas que estão Vamos cá lançar fora. aqui o repto Mas as pessoas que estão cá fora aos podem nossos dizer o que ouvintes quiserem. Nós também podemos dizer o que É o quiserem. que estamos a para fazer. Pronto. que Mota, tu nos concordas? deem a sua opinião. A minha opinião, eu por acaso vi. Mas Só por é acaso. óbvio, desculpa lá, mas é óbvio que se Estava- perguntas à maioria das pessoas, e isto é visível pelo que aquilo que acontece na internet, é possível que só eu é que tenha mesmo essa opinião. Atenção, Não, prova que E haja até mais pode- gente que tenha. e até Mas pode nós vir temos de ter suminho neste Não, programa, e até não é? pode vir uma pessoa e Discussão. explicar-me e eu continuo a dizer que para mim foi uma reentrada que colocou em perigo os adversários. Para mim é a E isso é situação, penalizável. é a situação da mão na bola e da bola O na mão. Carlos, para o mim é Carlos muito ia simples. Para mim é dizer muito aquilo que simples. pensa. Deixa Para mim é muito simples. Está Tens que colocar espetacular. nos Está regulamentos. audiências. Tens, Não. Temos de trabalhar para tens que share. colocar. Fala. Não, porque a concorrência também não faz muita moça. Não te preocupes. Não temos que preocupar com isso. Temos é que se calhar pensar sem mudar os regulamentos Isso para concorda 200%. uma situação destas 200%. então os comissários terem outras ferramentas com que poderem trabalhar. Porque os regulamentos Agora, existem, se os mas o bom regulamentos- senso também ok. existe. Então, mas Certo? e se os comissários não penalizassem, estavam a ser criticados hoje como foram criticados durante hoje e ontem e Não anteontem. Não acho. Seriam penalizados. Deixa falar o homem. Seriam. Não acho. Acho que sim. A minha opinião, Toda a gente estaria a falar nisso na mesma. por acaso na altura, eu, como já disse, vi a prova praticamente toda. E a primeira sensação que eu de facto tenho, aliás que até comentei com quem estava a ver, e disse, a penalização acho que está bem. Por mais que eu não gosto muito do Vettel, e também confesso também não sou muito fã do Hamilton, ou seja, estou um pouquinho neutro nesta área, não há um piloto destes dois que eu gosto mais, nem o neutro, para mim está no meu top 5 sequer. Mas aquela primeira sensação foi de, sim. Tens que mostrar o caixote de lixo. Não, falo de qualidade, tipo, Estava Schumacher foi um mesmo dos a ver, melhores agora sempre. vocês a juntarem E eu nunca fui fã para de dar cabo de Schumacher. Mota. Eu pensei agora. Não, eu por pensei que exemplo. estavas a falar de agora. Não, estou a falar da postura enquanto pilotos, não são sequer dos meus favoritos, longe disso. Mas, sim, inicialmente pensei, ok, isto é bem dado. Depois de ver e de rever, acho que não havia maneira dele fazer aquilo de outra forma. Isto é a minha opinião. Atenção, a opinião de uma pessoa que vê uma corrida de Fórmula 1 muito longe a longe, porque até a minha vida profissional não me permite isso, e que não sigo de sexta até domingo tudo que é treinos, qualificar, ou seja, isto, eu vi aquela corrida como um adepto da área, digamos assim, mas não como um seguidor, conhecedor das regras a fundo. Inicialmente pareceu-me que sim, que era uma penalização justa. Depois de ver mais vezes e rever, e aliás que até o próprio Facebook estava completamente infastado disso, deu para eu ter outra sensação. Dá a sensação que de facto o Vettel não tem como fazer aquilo de outra maneira. Qualquer outra coisa que ele ali tentasse fazer, é assim, não é qualquer outra coisa. Acho que é tudo tão rápido, que eu acho que ele nem sequer tinha ou teve de pensar, vou fazer isto, vou fechar o Hamilton. Aquilo foi tão rápido que eu acho que ele não ia ter tempo para isso. Acho que não teve tempo para isso. Acho que foi completamente uma situação de recurso. Compreendo e aceito que é um caso completamente discutível, completamente, porque por mais que eu acho que ele não tenha maneira de fazer aquilo de outra maneira, repetindo, também compreendo a posição de quem defende que a penalização está bem aplicada, porque ele de facto está para a trajetória de um piloto que vem na pista e que vem em luta com ele.
E acho que esse é o único ponto que dá asas a uma discussão. Sim. Porque eu acho que não há maneira do Vettel fazer aquilo. E por isso de outra forma, sinceramente. e o Mário Andretti diz isso e é muito bem. As regras devem servir para evitar comportamentos premeditados, perigosos, e não este tipo de incidentes. Esse tipo de incidente, para mim, é uma inevitabilidade. O piloto que vem atrás também está a ver o que é que está a acontecer e não vai meter o carro só porque sim, só porque acha que tem. Se fosse o Verstappen. Não, se ele quisesse sobreviver, tinha que levantar o O pé. Verstappen, quem fala no Verstappen diz um Kevin Agora, Magnussen. as regras, e muita gente se queixou, os regulamentos têm que ser alterados, têm que permitir, não é permitir maior liberdade nas corridas, não é libertinagem, tem que haver permitir aos comissários que tenham o que eu disse anteriormente, tenham outras ferramentas que se calhar agora não têm porque estão limitados nos regulamentos. Mas o que me causa abrir exceções, mas isso também depende dos comissários, é como os árbitros, cada um acumula. Mas isso são seres humanos e ainda bem, o caso o caso do Hamilton, do Ricardo, um algoritmo, tu não querias falar dele, mas eu acredito que naquela altura o comissário aquilo que achou é, ok, o Hamilton faz aquilo, se calhar não tem outra hipótese e não vou penalizar. Sabes porque é que eu acho? Eu acho aí que estamos a falar de há 2 anos? Há 2 anos? Mónaco, de 2016. 2016, já vai há 3. Neste momento a Bruna desmaiou. Vocês perceberam isso? Ok. Pronto. Está tudo bem. Temos que acabar. Também temos que acabar. Sim, mas nessa altura, para mim, é menos discutível. Ali devia ser penalizado. Até porque passa a curva, tem outra curva a seguir, porque aquilo acontece na chicane depois do túnel, há a curva a seguir, e só depois dessa curva é que o Hamilton fecha a trajetória do Ricardo. Ou seja, depois, percebes? Daquilo acontecer. Aí ainda é menos discutível. Ali devia ser penalizado, forte e feio. Sem sombra de dúvidas. Se calhar 5 segundos até era pouco. Agora, acho que o exemplo é mau, é dizer-se, no Mónaco não foi, mas agora foi, ou então comparar as situações. Acho isso muito mau e isso parece o futebol. Isso para mim não tem lugar no desporto motorizado. Ali o bom senso devia ter imperado. E isso no bom senso é... E o Emanuel Perro foi piloto, ele provavelmente sabe perfeitamente o que é controlar um carro àquela velocidade naquelas condições, dificilmente dava para fazer melhor. E aí nesse caso... Que velocidade que eles chegam àquela curva? 160. Pensei que fosse mais, gente. Não, na altura da travagem é 160. Sim, exato. Ele chega a mais. Mas pronto. Estamos a chegar ao fim, ainda temos que fazer as agendas e... é só uma. Os destaques podem ficar para a semana, que isto já está muito em cima da hora, não sei. Já está muito em cima da hora. Então, eu já estava a dormir, já está na minha hora de dormir, a esta hora da tarde. Ninguém tem morrido. Bom, então para esta semana temos, como a Mota disse, o próximo fim de semana temos, como a Mota disse, o WRC em Itália, na Sardenha. Temos o MotoGP com o nosso Miguel Oliveira em Barcelona, o WRX na Noruega, o WEC então em Le Mans, nas 24 horas de Le Mans. Sábado e domingo. Temos então o CPM com a quinta rampa de Santa Marta, aqui bem pertinho. Temos também o campeonato todo-terreno com a Baja TT de Ouro Verde e o troféu Rotax em karting no circuito Faial 2. Pronto. E é isto para este fim de semana. E temos o CNV em motos no AIA. Exatamente. Motor Internacional do Algarve. Para quem não conhecer, é sempre diferente. Temos tempo? Só se for 30 segundos. Então não vale. Não, fica para a semana. Tinha muito assunto. Fica para a semana, então é melhor. Pela primeira vez não vamos ter. Mas fazemos o pódio rapidamente. Aliás, os destaques de moto foram mesmo isto. Foi este. Não ter morrido ninguém. 35 minutos de discussão a sério. E agora, sem alterar a lei de bases do pódio. Em terceiro? Em terceiro fica Miguel Ramos. Em segundo? Henrique Chaves, claramente. Henrique Chaves. E em primeiro? Depois desta brilhante Lance Stroll. A grande corrida. Não, tudo o resto. Exatamente. A grande corrida do Canadá. Exatamente. Drive-thru. Tem que ser eu. Fica esta situação. Toda a situação. Pronto. Que é o que eu disse, fica por falar no já foi dito. Pedro, também é. Quinta-feira, não se esqueçam, quando o Fábio acordar, tem um podcast disponível. Agora em várias plataformas, só procurando na net. É loucura. É loucura no YouTube, por exemplo. Pronto, e temos também a repetição sexta-feira, a partir das 19 horas. Comentem, perguntem-nos e digam que o Pedro é um burro. Pedro. Mentira nenhuma. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.